RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde, tempo então para as notícias. No primeiro jornal, a abrir os destaques da edição. Movimento Vida Justa e associações comunitárias, nomeadamente do bairro de Zambujal, na Amadora, promovem amanhã manifestação para pedir justiça à morte de Odair Muniz. O nível de empregabilidade da população imigrante continua elevado. É uma constatação do estudo sobre integração, mercado de trabalho e atividade económica e empresarial em Cabo Verde, que vai ser apresentado hoje no Conselho Nacional de Imigração. O Ministério Público manda abrir instrução por crime de homicídio negligente no caso da morte de uma parturiente no Hospital Agostinho Neto no dia 26 de setembro e também uma outra instrução por crime de atentado contra a integridade de cadáver e ordenou a exumação do cadáver, isso no caso do desaparecimento de cadáver recém-nascido, também no hospital. Relativamente ao caso do Hospital Ramiro Mendes, a morte de uma mulher no passado 1 de outubro, o processo não foi dado andamento. A administração do Hospital Agostinho Neto dá por concluída o inquérito interno e diz que não houve qualquer negligência na morte da parturiente que faleceu há cerca de 3 meses nas instalações do hospital. O Sindicato Democrático de Professores pretende promover uma queixa-crime contra o Ministério de Educação e o próprio Ministro, em causa as notificações que os professores recebem por não terem introduzido as notas dos alunos no Sistema Integrado de Gestão Escolar. Cabo Verde só consegue atingir o limite do potencial no mundo digital com mais coordenação e harmonização. É uma nota do engenheiro de sistemas e diretor técnico da Unitel, Hélio Varela, que hoje é orador no segundo ciclo de conferências em comemoração do 50º aniversário da independência nacional. Conhecidos os títulos, confira agora as notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O exército israelita continua a atacar o Líbano e também a faixa de Gaza. Desta vez o alvo, segundo declarações do ministro libanês de Informação, o alvo foi a comunicação social. 3 jornalistas foram mortos. O ministro considera o ataque de hoje como um crime de guerra. No entanto, o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, deve encontrar-se com o primeiro-ministro libanês em Londres para discutir a ofensiva israelita no Líbano. Os cabo-verdianos e afrodescendentes que residem em Portugal foram convocados através das redes sociais a tomar parte numa manifestação de repúdio à morte de Odair Muniz, programada para ontem à noite no Marquês de Pombal, no centro de Lisboa. Flávio Almada, do movimento Vida Justa, denuncia que a convocatória tem o dedo da extrema-direita, em concreto do Partido Chega. É a primeira vez, na segunda vez, que sempre tem algum desse tipo de situação ali, eles têm vendo aquele tipo de coisa lá, até às gera mais confusão. Aquela que existe, eu não pergunto no todo bairro, que existe ninguém que conhece, família que tem conhecimento, que ninguém que fala coisas, e a única manifestação legítima que tem nesse momento, que está conta com o estreito e conversas de proximidade com comunidades, mesmo com famílias, com muita gente desenvolvida, é aquele do dia 26 de Movimento Vida Justa, que existe mais outro.
A manifestação de amanhã está autorizada e tem início no Marquês de Pombal às 13 horas de Cabo Verde com o lema "Sem justiça não há paz". A manifestação é organizada pelos familiares da Odeiro Muniz, associações de moradores do bairro de Zambujal e de outras da área metropolitana de Lisboa e o próprio movimento Vida Justa. Nós não operamos mais pessoas que moram na bairros que têm afrodescendentes, negros, ciganos, brancos pobres, imigrantes de várias origens. Então nós trabalhamos a questão de aumento de custo de vida, direito à habitação, direito a lugar, questão de contra-repressão policial, questão de acesso à saúde, questão de aumento de salário, questão de educação e questão de remoção de zonas urbanas sensíveis. Então é aquela que não trabalha, aquela nós é uma associação que vem de bairros que nasce mesmo na Cova da Mora. Marquês de Pombal, onde tem início a manifestação de amanhã, deverá ser vigiada por um forte dispositivo policial, tanto mais que o Chega de André Ventura já convocou uma manifestação para o mesmo local. O nível de empregabilidade da população imigrante continua elevado. É uma constatação do estudo sobre imigração, mercado de trabalho e atividade económica e empresarial em Cabo Verde. A presidente da Alta Autoridade para a Imigração confirma que as conclusões preliminares do estudo são apresentadas ao Conselho Nacional de Imigração, que se reúne hoje na cidade da Praia. Continua a ser evidente, efetivamente, a elevada taxa de empregabilidade da população imigrante. Nós já tínhamos referido, já quando foi feito o primeiro inquérito à população estrangeira, a taxa de desemprego que foi estimada à altura foi de 2%. O estudo nos diz, por exemplo, nas conclusões preliminares, de que a maioria dos imigrantes trabalha por conta própria, e aqui em especial os chineses e os imigrantes provenientes de países africanos. Carmen Barros revela que o estudo aponta que mais da metade dos imigrantes está satisfeita a nível da inserção no mercado de trabalho. Mas é bom perceber de que o nível de satisfação é maior entre os europeus e os americanos, e também uma percepção muito positiva por parte dos imigrantes relativamente à evolução da economia cabo-verdiana em termos de diversificação do negócio, o cumprimento das obrigações salariais, acesso à segurança social, que aliás os dados também trazidos aqui são interessantes porque vão na linha dos resultados do inquérito, que nos dá que a maior parte dos imigrantes estão inscritos na segurança social, o que é um indicador de integração, de participação e de contribuição relevante quando nós vemos para as políticas. E aqui a percentagem de inscritos na Previdência Social é diferenciada. A taxa de adesão dos imigrantes americanos, asiáticos e europeus ronda os 60%. Para os imigrantes africanos, a taxa de adesão à segurança social é inferior a esta média, está nos 54%. O estudo deu também o que é interessante, a contribuição para a economia. Estimou, estamos a falar de conclusões preliminares ainda, não são resultados definitivos. Nos deu, por exemplo, que em 2024 se estimou que os imigrantes contribuíram em cerca do que representaria 4,2% do PIB do país. Além das conclusões preliminares do estudo sobre imigração, mercado de trabalho e atividade económica e empresarial em Cabo Verde, o Conselho Nacional de Imigração vai tomar conhecimento de uma proposta de um plano de ação sobre migração laboral e recrutamento ético, desenvolvido com o impulso da Organização Internacional das Migrações. O Ministério Público manda abrir uma instrução por crime de homicídio negligente no caso da morte de uma parturiente no passado 26 de setembro no Hospital Agostinho Neto. Também a abertura de instrução por crime de atentado
contra a integridade de cadáver no caso do recém-nascido desaparecido no Hospital Agostinho Neto. Relativamente ao caso da morte de uma mulher no Hospital Ramiro Figueiras, na Ilha do Sal, morta no dia 1 de outubro, o Ministério Público manda arquivar a denúncia. A administração do Hospital Agostinho Neto esclarece que não houve qualquer negligência na morte da parturiente, que faleceu há cerca de 3 meses nas instalações do Hospital Central da Praia. O Conselho de Administração chamou ontem à tarde a imprensa para dar conta dos resultados do inquérito mandado instalar ao caso. O jornalista Levi Salomão. A diretora clínica do Hospital Agostinho Neto explicou que Tatiana Isabel Moreira faleceu devido a uma retenção da placenta precreta, fenómeno que quase sempre resulta em óbito. Um placenta que invade o útero completo, invade, sai para fora de capas de útero, invade até que órgãos que não têm próximo ao útero, que é bexiga, e pode invadir também vasos sanguíneos. Normalmente, esse diagnóstico ali, na caso de senhora, foi feito já no período pós-parto. Normalmente, o que acontece é um diagnóstico que tem alta taxa de mortalidade, mais de 90%, e tem que ser diagnosticado no período pré-natal precoce, entre 18 semanas e 24 semanas. Além do atraso na realização de consultas pré-natais, Irondina Spencer adiantou que outros fatores terão sido determinantes no desfecho em óbito da parturiente. É fazer consulta pré-natal, primeira consulta pré-natal a partir de 35 semanas e a partir de que ela faz somente 2 consultas pré-natal. Outra intercorrência também, é base de saúde, 24 de setembro, foi referenciada para a maternidade de médico centro de saúde, é que aguarda aquele atendimento, bem casa, volta 25 de manhã às 6h55. E porque não lhe foi detectada a placenta precreta a tempo, Tatiana Isabel não foi considerada parturiente de alto risco. Após o parto normal, veio-lhe o infortúnio. Se tivesse sido diagnosticado atempadamente aquelas condições ali, era uma senhora considerada de alto risco, onde que tinha um acompanhamento próximo, porque é uma gravidez de risco, onde que está sendo acompanhada com a equipa multidisciplinar, está sendo internada no serviço de maternidade a partir de 34 semanas de gravidez. Questionado por que motivo só agora a conferência de imprensa, a diretora clínica do Hospital Agostinho Neto explicou que a administração tinha a necessidade de concluir as auditorias e estar munida de dados científicos para poder se pronunciar com propriedade. A diretora clínica do Agostinho Neto, Irondina Spencer, lamenta a morte do recém-nascido, cujo corpo alegadamente teria desaparecido, mas explica que não houve negligência no sepultamento do corpo da criança. São 2 casos que vão ser investigados pelo Ministério Público, segundo um comunicado emitido ontem à tarde. O Sindicato Democrático de Professores pretende promover uma queixa-crime contra o Ministério da Educação e o próprio Ministro. Lígia Herbert confirma que o sindicato que lidera tem como motivação as notificações que vários professores têm estado a receber sobre as penas que lhes podem ser aplicadas no âmbito dos processos disciplinares movidos pela recusa de introdução das notas dos alunos no Sistema Integrado de Gestão Escolar devido à greve por tempo indeterminado, uma greve promovida no fim do ano letivo anterior. Desde o mês passado já tínhamos tomado conhecimento de uma professora do Terrafal de Santiago que teve uma pena de 30 dias, uma professora grávida de 7 meses, com 2 crianças menores. Nós já recorremos, só que agora está a aparecer mais penas de 5 dias, retirado do salário do professor, que já é um salário paupérrimo, e ainda agora com essa pena.
O Sindprof alega que os prazos dos processos instruídos estão já ultrapassados. O Ministério tinha tempo de dar punição e conhece muito bem o tempo das punições, não é? Entretanto, com o quero, posso e mando, a querer amedrontar os professores, decide puni-los agora com 5 dias retirado do salário. Já solicitamos esse documento que os professores receberam, vamos imediatamente enviar para o Tribunal, apresentar uma queixa ao Tribunal contra o Ministério e contra o Ministro da Educação, porque foi ele que aplicou a pena. Além do mais, argumenta Lígia Herbert, o SIS é um instrumento ainda sem respaldo legal e nem os professores estão obrigados a fazer o lançamento das notas dos alunos. E o Ministério sabe muito bem disso. A partir do momento que o professor entrega as notas e os pais conheçam as notas, o professor entrega as notas, o professor não é obrigado a colocar no SIS um sistema que ainda não está regulamentado. Agora, obrigar o professor a lançar no SIS, ainda mais lançar no SIS com a sua internet, com o seu computador, é um bocado exigir demais. A presidente do Sindprof realça que os professores estão a ser notificados a conta-gotas justamente para evitar uma ação em bloco e uma única queixa-crime contra o Ministério da Educação, que teria mais peso. Cabo Verde só consegue atingir o limite do potencial no mundo digital com mais coordenação e harmonização entre as várias iniciativas para lá da vontade institucional. O reparo vem do engenheiro de sistemas e diretor técnico da Unitel Tem Mais. O digital transborda de oportunidades, está a ver? E se não se coordenar e não se der alguma lógica a essas oportunidades, corremos o risco de não conseguirmos atingir o limite do nosso potencial. Portanto, eu acho que é o que está a acontecer neste momento com o Cabo Verde. Cabo Verde é um mercado pequenino, ainda recentemente foi licenciado mais um operador que vai utilizar satélite. Este mercado tem espaço para vários operadores? É mais um exemplo do que eu acabei de referir. A Starlink traz-nos uma tecnologia disruptiva. É, digamos, telecomunicações over the top, os conceituados OTTs. O que, em princípio, é uma excelente oportunidade. Mas se não for harmonizada para que se tire o devido proveito e que se potencie, pode ter um efeito perverso. Portanto, este é mais um exemplo de como é que uma tecnologia disruptiva pode não ser utilizada da melhor forma para potenciar o desenvolvimento de um país. Portanto, o exemplo que acabou de dar é um dos vários exemplos onde Cabo Verde efetivamente mostra uma grande vontade institucional, uma grande vontade. As tecnologias, as oportunidades estão aí. Agora é termos a capacidade, a coerência, o know-how para podermos harmonizar para o bem da nação. Como é que esta iniciativa pode atrasar os operadores nacionais? Repare, a Starlink entra com um capital social de 10 mil escudos. É uma empresa de dimensão mundial. E o risco que se pode correr é exatamente o que é uma tecnologia disruptiva, vamos facilitar a entrada. No entanto, os operadores atuais que existem no mercado pagam taxas altíssimas para poderem operar. Têm custos altíssimos de operação, de responsabilidades. Portanto, se nos deslumbrarmos com esta tecnologia e permitirmos que um operador não tenha tantos custos para pôr essa tecnologia a funcionar em Cabo Verde e os que cá estão tiverem custos enormes, obviamente desequilibra o mercado. Mas eu digo, isto é um exemplo só. Nós hoje temos uma pessoa a falar por telefone, mas temos o WhatsApp que entra também e não paga impostos em Cabo Verde. Portanto, Hélio Varela é um dos oradores do segundo ciclo de conferências em comemoração do 50º aniversário da Independência Nacional. Educação, transformação social e inovação tecnológica são os temas escolhidos para a conferência de hoje a partir das 17h30 na Biblioteca Nacional. Literatura em português e os 25 anos de história da CPLP vão ser tema de uma conversa com entre a escritora Vera Duarte e o jornalista e também escritor brasileiro Rogério Faria, hoje à tarde no Instituto Internacional de Língua Portuguesa.
num evento intitulado Encontros com a História. E nesse encontro vai ser lançado a obra nos 25 anos da CPLP, estudos em homenagem a José Aparecido Oliveira, que foi o primeiro secretário-geral da organização, jornalista Ernestina Lopes. O livro Nos 25 anos da CPLP traz textos de vários autores de toda a comunidade dos países de língua portuguesa. A escritora cabo-verdiana Vera Duarte faz parte integrante da obra na qualidade de escritora em língua portuguesa. É um texto em que eu falo, sobretudo, do José Aparecido de Oliveira, que foi o brasileiro, digamos que foi a pedra fundamental na criação da CPLP, e eu falo aí das expectativas que ele tinha e das expectativas em relação à língua portuguesa que poderia ganhar com o facto de os países que a usam se juntarem numa entidade. Porque uma coisa é uma língua falada por um país, outra coisa é uma língua que consegue atravessar continentes. O valor acrescentado, portanto, que uma entidade desse tipo vem trazer à língua, e trazendo a língua traz a cada um dos países que utilizam a língua. Constituirá o mote para mais um Encontros com a História, uma conversa entre a escritora Vera Duarte e o escritor brasileiro Rogério Faria Tavares. Nós vamos perspectivar no encontro com a história, ou seja, com o passar do tempo. Porquê? Porque, sem termos combinado previamente, agora que ele chegou aqui é que falamos, nós vimos que estávamos em perfeita sintonia. Eu vou versar, sobretudo, a época do modernismo brasileiro e a literatura nordestina e, sobretudo, focar na Semana da Arte Moderna de 1922 em São Paulo, que teve um grande impacto na escrita dos nossos claridosos. Ele também pretende falar do papel da literatura a unir os povos que utilizam a mesma língua, ou se quiseres até a mesma linguagem, para expressar as suas emoções, os seus sentimentos. E vamos falar exatamente nessa linha, e buscando lá atrás a escrita modernista, até chegarmos à nossa contemporaneidade. O Encontros com a História acontece hoje às 18 horas no Instituto Internacional de Língua Portuguesa e se enquadra nas comemorações do 35º aniversário do ILP, que se comemora no dia 1 de novembro. O Centro Nacional Ortopédico e de Reabilitação Funcional está a comemorar o 20º aniversário. A comemoração é hoje, com uma conferência com o lema Celebrando a Inclusão e a Superação. A conferência tem lugar na Presidência da República. Bernardino Gonçalves, que preside a associação, afirma que o objetivo é entender os dados do último censo para melhor identificar e trabalhar com as pessoas com deficiência. Ailson Martins. Um dos objetivos da conferência é fazer uma retrospectiva do percurso dos 20 anos do CENORF, segundo o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Pessoas com Deficiência. Consolidar os ganhos conseguidos até agora e, sobretudo, perspectivar e iniciar uma nova largada com uma nova proposição de futuro que começa com ambição e sustentabilidade e, para além do sempre e mais do que necessário, procura da inclusão plena de todas as pessoas. De acordo com Bernardino Gonçalves, durante a conferência será chamado o Instituto Nacional de Estatística para que a associação possa entender e analisar os dados do último censo de 2021 e saber como trabalhar com as pessoas com deficiência. Esse momento, portanto, de conhecer as pessoas com deficiência para incluir, que possamos saber quem são as pessoas com deficiência, onde que essas pessoas estão, em que condições estão, quais as tendências, como passar, portanto, desses números para a inclusão. E isto, de fato, pode ajudar-nos, enquanto um centro que trabalha o lado da oferta, para melhor podermos planear o futuro que nós propomos sustentável da CENORF, que deve, sobretudo, trabalhar para oferecer
serviços que possam permitir às pessoas ter uma melhor qualidade de vida. O SANOF recebe um apoio financeiro do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social de pouco mais de 400 contos, um valor que Bernardino Gonçalves considera importante, mas insuficiente. Não, esse valor não é suficiente. Por isso que o centro tem que trabalhar no limite da eficiência para poder cada vez mais oferecer um serviço de qualidade para as pessoas. Não deverá caber apenas ao Ministério da Família suportar, digamos, os gastos operacionais do centro. O centro tem também que trabalhar para poder cumprir os demais gastos que o centro oferece e poder, com uma gestão criteriosa, com uma gestão criativa, conseguir ser sustentável. A conferência de hoje conta com 2 painéis. A inclusão exige trabalho articulado e do direito à oferta sustentável de reabilitação e vai decorrer na Presidência da República. Carlos Santos, termino este primeiro jornal com 2 tópicos. As tropas norte-coreanas já estão em curso, que confirma a inteligência militar da Ucrânia, um dado que pode alterar as regras, com alguns países já estão a pedir o envio de tropas europeias para a Ucrânia. O presidente Félix Tshisekedi anunciou ontem a revisão da Constituição. A oposição está a dizer que o que ele quer é mais um terceiro mandato. Agora, às 7h, 26 minutos, fim de linha nesta edição do Primeiro Jornal para esta sexta-feira, 25 de outubro. Júlio Vera Cruz Martins regressa à antena às 7h30 para recordar o essencial da atualidade informativa. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.